Olá, vamos dar início à aula de Análise Química 2, vídeo aula número 3, parte 2, com o tema Padronização de Soluções, Volumetria. Então vamos agora para o parte 2, agora vamos falar de volumetria de precipitação, chamado de argentimetria. Envolve a reação na qual forma-se um produto de baixa solubilidade, ou seja, vai ter, durante o processo de padronização, vai ter a formação de sólidos, ou seja, precipitados, formação de um sólido colorido, que nós chamamos de precipitado. Utilizada na determinação de haletos, ou seja, flúor, cloro, iodo e bromo, e alguns íons metálicos também. Pode ser utilizada essa metodologia para fazer análise e para a padronização. O titulante mais empregado é a solução padronizada de nitrato de prata. Então, ela é meu padrão, seja solução padrão, ou utilizado, ou usar um padrão primário, que é um haleto, que contém um haleto para padronizar ela. Então, ela vai ser minha solução que eu vou padronizar, que vai ser a minha titulada. A argentimetria, análise volumétrica que utiliza o nitrato de prata como padrão, é o método de Mohr. Então, na hora de eu for fazer a minha análise volumétrica, eu vou usar o meu nitrato de prata padronizado para poder determinar meus teores pelo método chamado de método de Mohr, teor de cloreto, iodeto, brometo, fluoreto também posso fazer. Em alguns casos, posso fazer. Ok? E eu vou usar o quê? Meu nitrato de prata, que é a minha solução padronizada. Então, só que para isso eu preciso de uma solução padrão e de um padrão primário, ok? Que é o mais utilizado, é o cloreto de sódio, para padronizar esse meu nitrato de prata. A determinação de cloreto pelo método de Mohr é um processo de precipitação fracionada. Então, eu tenho dois precipitados aí no processo para poder da padronização do nitrato de prata. Primeiro precipita o analito ou cloreto de prata. Então, é um precipitado de cor branca. Então, tem dois momentos. Então, o primeiro precipitado é o cloreto de prata, durante a padronização. É um precipitado branco. No ponto final, precipita o indicador. Então, o primeiro é cloreto de prata, precipitado branco. E o segundo, que finaliza, é um precipitado vermelho tijolo de cromato de prata. Ok? A partir do qual detecta-se o ponto final da titulação. Então, primeiro tem o precipitado branco, de cloreto de prata, depois, em consequência, o ponto final, é quando eu tenho o término e ele fica totalmente na cor vermelho tijolo, que é o cromato de prata, que é o segundo precipitado. As reações envolvidas são as seguintes. Então, a primeira é nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, que é o meu padrão primário ou solução padrão que eu posso utilizar. Então, eu vou ter o primeiro precipitado aqui, é o precipitado branco de cloreto de prata, e vou ter o meu nitrato de sódio. Continuando ainda a adição do nitrato de prata na padronização, então, a próxima etapa, ele começa a reagir com o indicador. Então, primeiro ele reage totalmente com o cloreto, com o meu padrão primário, ok? Ou minha solução padrão, que é o cloreto de sódio. Depois ele começa a reagir com o meu indicador que eu coloco lá, que é o cromato de potássio. E aí ele reagindo vai dar cromato de prata, que é a cor vermelho tijolo, que é o ponto final da titulação, e vai dar meu nitrato de potássio, ok? Como a solubilidade do cloreto de prata é menor do que o do cromato de prata, por isso que ele precipita primeiro. Então, primeiro precipita o cloreto e depois que é o cromato de prata. Então, primeiro precipita cloreto de prata, precipitado branco, e depois cromato de prata, precipitado vermelho tijolo, que é o final da titulação, o ponto de equivalência. Ok? Na análise volumétrica, para que o ponto final seja visualizado, é preciso adicionar um excesso de titulante. Ou seja, da solução de nitrato de prata, tornando necessária a realização de um branco, que deve ser descontado do resultado da titulação da amostra. Na padronização não há necessidade, porque a coloração fica nítida. Porém, por interferência de coloração de amostra, quando vai fazer análise volumétrica, com a amostra, ele tem interferência. Então, precisa fazer um branco, porque o ponto fica difícil de visualizar o ponto de viragem final desse cromato de prata. Então, para fazer a amostra, devido a interferências, se faz um branco, somente para a amostra. Para a padronização, não há necessidade, que fica bem nítido o ponto de viragem para cromato de prata da cor de vermelho tijolo.
Então vamos lá para esse caso da argentimetria, sendo a solução titulada com soluto qual? Nitrato de prata. O que a gente utiliza? Utiliza padrão primário cloreto de sódio, tá? Indicador cromato de potássio, a concentração 5% massa-volume, nitrato de prata, ou nitrato de prata, utilizando o quê? Solução padrão de cloreto de sódio. Então eu posso usar ou o padrão primário, ele em pó, tá? Seco, né? Ok? Conforme as condições lá para ser um padrão primário, ou utilizo uma solução padrão, que foi preparado com esse cloreto de sódio, que é o padrão primário. E o indicador é mesmo, cromato de potássio, uma concentração de 5% massa-volume. Ou uso na forma de padrão primário, em pó, ou na forma de solução padrão, ok? E aqui vamos aos casos, tá? Então lá, solução titulada, vou titular o nitrato de prata. Tá? Se eu usar padrão primário, que é o cloreto de sódio, eu vou dissolver ele em água ionizada e vou adicionar solução indicadora de cromato de potássio. E que concentração? 5% massa-volume. Quais são os pontos de viragem? Então ele inicia, quando você adiciona cromato de potássio, ele inicia com a coloração amarela. Conforme você vai adicionando o nitrato de prata, ele passa para amarelo leitoso, devido ao precipitado branco de cloreto de prata, e finaliza quando tem a formação total do cromato de prata, pela estequiometria, pela reação, na cor vermelho tijolo. Se eu utilizar, ao invés de padrão primário, também posso utilizar a solução padrão, só que ao invés de pesar, eu vou pipetar o volume da solução padrão. E também a titulada é o nitrato de prata, só que agora a solução padrão é de cloreto de sódio, já padronizado, utilizado preparado com o meu padrão primário, que foi cloreto de sódio. Vou adicionar água ionizada, solução indicadora de cromato de potássio, 5% massa-volume, mesmo procedimento. Tá? E o ponto de viragem também é o mesmo. Inicia-se com a cor amarela, devido ao cromato de potássio, e aí com a adição do nitrato de prata, ele passa para amarelo leitoso, por causa do cloreto de prata, do precipitado, e aí no ponto de equivalência, o final ele fecha com vermelho tijolo, porque há a formação do cromato de prata. Ok? Cálculo, seja para calcular NEC por litro ou mol por litro, a concentração real, eu uso qual fórmula? A mesma fórmula eu utilizo para duas concentrações. Massa do padrão primário, em gramas, dividido pela massa molar do padrão primário, vezes volume gasto do nitrato de prata, que está lá na bureta, dividido por 1000. Ok? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui a concentração real em mol por litro, está querendo saber qual é a concentração em mol por litro, de um nitrato de prata com a concentração teórica de 0,1 mol por litro. Tá? Quer saber o fator de correção e qual é a massa teórica do padrão primário que eu vou ter que pesar. Colocar no LMAIA, água ionizada, indicador cromato de potássio, e depois fazer a titulação com nitrato de prata. Tá? E a bureta utilizada é a bureta de 50 ml. Então vamos lá para o cálculo teórico. No teórico, então a fórmula é a mesma, só que quem é a minha incógnita é a massa do padrão primário. Tá? Minha concentração do nitrato de prata teórica 0,1, massa molar do cloreto de sódio, é a massa molar do meu padrão primário 58,5, a bureta que eu usei de 50 ml, a metade 25, dividido por 1000. Calculando, eu tenho a massa do padrão primário de 0,1462. Essa é a massa teórica. Eu vou lá na balança chegar o mais próximo possível de 0,1462. Ok? E aí a massa real que eu fui lá na balança pesar foi de 0,1463. Ótimo, é o mais próximo possível do 0,1462. Pesei 0,1463. E aí, fazendo todo o procedimento, pesado 0,1463 no LMAIA, água ionizada para dissolver, colocar cromato de potássio como indicador, tá? Ficou amarela, tá? Aí eu adicionei na bureta o nitrato de prata, fui adicionando e passando pelas fases amarelo leitoso e o vermelho tijolo, finalizando, eu gastei um volume de 23,9 ml desse nitrato de prata 0,1 mol por litro teórico. Vamos ver quanto é que ficou ele na real. Então, no real, 0,1463 foi a massa do meu cloreto de sódio que eu pesei, 58,5 massa molar do cloreto de sódio, 23,9 é a massa, é o volume de nitrato de prata que eu gastei na bureta, dividido por 1000, eu tive uma concentração real de nitrato de prata de 0,1046 mol por litro. Vou calcular agora o fator de correção
E o fator de correção é concentração real dividido pela concentração teórica. Fator de correção vai ser 0,1046 dividido por 0,1, que era a concentração teórica que eu tinha da unidade de prata. E aí eu obtive um fator de correção de 1,0460. 1,0460 está dentro daquela faixa de 0,9000 a 1,1000. Validei minha solução, então tenho minha solução de unidade de prata padronizada com um fator de 1,0460. Agora vamos para a próxima demonstração. Agora a padronização pelo método de agentimetria, ou seja, padronização de nitrato de prata. Então, pesando-se o padrão primário, né, cloreto de potássio, o cloreto de sódio, né, o peso inicial, né, de 0,1463, pesou-se o cloreto de sódio, padrão primário. Próxima etapa é dissolução em água. Dissolução em água. Okay. Próxima etapa, após a dissolução em água, é a adição do indicador, que é o cromato de potássio, a concentração de 5%, massa-volume. Adicionando o cromato de potássio 5% massa-volume, a coloração inicial da solução será amarela. Coloração amarela. E no processo de padronização de nitrato de prata por agentimetria, ocorre aquela etapa de duas precipitações, né? Primeira precipitação, então ele vai iniciar amarelo. Primeira precipitação é do cloreto de prata na cor do precipitado branco, tá? Então vai ficar já uma coloração, né, amarelo leitoso. Então adiciona-se o nitrato de prata. Então, a primeira etapa ele vai estar reagindo com o cloreto de sódio, que é o padrão primário, né? Adicionando o nitrato de prata, que vai estar na bureta, né? Ele já fica com um primeiro aspecto já leitoso. E adiciona-se até completar a primeira reação total com o cloreto. Inicia-se no meio do Erlenmeyer pontos de vermelho tijolo, que já é já iniciando a segunda reação gerando cromato de prata. Então a primeira reação é o nitrato de prata com cloreto de sódio, que é o padrão primário. Cessando essa reação, passa-se para a segunda etapa, né, continuando a titulação, passa para a segunda etapa da reação, que é o nitrato de prata reagindo com cromato de potássio, já com indicador, formando cromato de prata. Veja que já está no ponto, começando o centro ficar persistente, né? Ainda há tons ainda amarelados, né? Ainda do cromato. Continua-se a titulação até que o ponto final seja adicionar a gota central, né, no centro do Erlenmeyer, e verificar que não há mais mudança de cor. Veja que foi adicionado mais uma gota e persistiu a coloração vermelho tijolo, né? Persistindo o vermelho tijolo, adicionou uma gota no centro do Erlenmeyer, não houve mais mudança de coloração, tá? Persistindo o vermelho tijolo,
finalizamos o processo de padronização do nitrato de prata. Então, pelas etapas, ele amarelo leitoso e depois finalizando com vermelho tijolo. E aí a próxima etapa é verificar o volume gasto de nitrato de prata, que é a titulada que está na bureta. E o volume gasto foi de 23,9 ml. Com a massa de 0,1463, calcula-se a concentração real do nitrato de prata. Ok? Vamos agora para o outro caso, que agora é o caso da volumetria de oxirredução. Tá? E ela é dividida em duas partes. Tá? A iodometria e a permanganometria. Tá? Eu uso o tiosulfato na iodometria, ele que é a minha solução a ser padronizada, e na permanganometria eu uso minha solução a ser padronizada é o permanganato de potássio. Tá, ok? Um processo no qual há transporte de elétrons chama-se de oxirredução. Então, por isso que é volumetria de oxirredução. Vai ter troca de elétrons. Ok? A substância que fornece elétrons é oxidada, enquanto a substância receptora é reduzida. Ok? Um agente oxidante combina com os elétrons e é reduzido, ao passo que o agente redutor fornece os elétrons, sendo oxidado. Então, lembrando que eu vou padronizar uma solução e o método de padronização é por oxirredução. E o balanceamento também é por oxirredução. A volumetria de oxirredução trata de titulação de um agente oxidante com uma solução de um redutor e vice-versa. Ok? Então, é esse que é o princípio. Durante essa padronização, vai ter uma oxirredução. Vai ter um agente oxidante e um agente redutor. E através dessa troca de elétrons é que eu vou determinar, através da troca de elétrons e do volume gasto, é que eu vou determinar qual é a massa, né, do meu padrão primário que eu vou precisar pipetar, ou da massa do meu padrão primário que eu vou precisar pesar, ou da massa, ou do volume na minha solução padrão que eu vou precisar pipetar. Através desses valores, eu vou obter minha concentração real do meu permanganato de potássio ou do meu tiosulfato de sódio por oxirredução. Então vamos lá para o primeiro, que é iodometria. Iodometria em que a solução a ser padronizada é o tiosulfato de sódio, que é o Na2SO3. O constituinte em análise oxidante é adicionado ao iodo, que é utilizado como redutor. Então, no caso aqui dessa oxirredução, o iodeto, na realidade, é o redutor, em excesso para produzir o iodo. Então, o que acontece? Eu vou colocar uma substância que tem, que é o iodeto, na realidade é o iodeto de potássio, que ele vai liberar o iodo na forma de 2, na forma redutora. O iodo liberado na reação associada é então titulada. Então, esse iodo que sai, que é liberado do iodeto de potássio, ele que é titulado para ter a oxirredução, em meio neutro ou levemente ácido, ou meio alcalino ou levemente ácido, com solução de tiosulfato de sódio. Aí ele que vai ser o redutor. Daí é por essa diferença de volume do tiosulfato que vai reagir com o iodo liberado do iodeto de potássio, é que nós vamos ter esse volume gasto, que vamos chegar lá na concentração real do meu tiosulfato de sódio. Em reações redox, ou seja, de oxirredução, envolvendo o iodeto como redutor, a solução de amido é utilizada como indicador sensível. Então, neste caso, nós temos que utilizar uma solução de amido, ela que vai ser o meu indicador de quando eu cesso a minha titulação com o meu tiosulfato de sódio, pois forma um complexo com iodo de coloração azul intensa. Então, a cor, nesse caso, é azul. Quando eu adiciono o amido, na presença de iodo, ele fica com uma coloração intensa azul. Em iodometria, o íon triiodeto está presente em toda a reação, que é o iodo liberado, até o ponto de equivalência. A solução de amido não deve ser adicionada à reação até que seja imediatamente antes do ponto de equivalência. Então, tem um momento certo que nós vamos ver na prática. Na prática, vamos ver um momento certo aonde que eu tenho que adicionar o amido. O amido é o nosso indicador, porém, ele não pode participar do início do processo da titulação. É durante o processo se eu colocar, vai interferir no resultado final. Então, é durante o processo da padronização, tem um momento certo que na prática nós vamos verificar em que eu tenho que colocar o amido. Não pode ser no início do processo de padronização, até que esteja imediatamente antes do ponto de equivalência.
Então tem que ser momentos depois do meu início da adição do tiosulfato, porém tem que ser momentos antes do ponto de equivalência. Tem um ponto certo para poder você adicionar o amido para padronizar o tiosulfato. Onde a concentração do iodo é baixa, porque para poder evitar a interferência. Então, no momento certo, tem que ser antes do ponto de equivalência, porém não pode ser no início do processo da padronização. Tá? Então, essa é a reação que envolve a oxidação de padronização de tiosulfato de sódio. Tá? Quem é meu padrão, ou solução padrão ou padrão primário, é o dicromato de potássio, então é ele que eu uso. Tá? E em meio ácido, que é o mais utilizado, não em meio alcalino, em meio ácido, né? E o ácido mais utilizado para ter o melhor rendimento, o melhor ponto de visualização é o ácido sulfúrico. E nós temos aqui o nosso CAI, que é o iodeto de potássio, que eu adiciono ele na forma de pó, reagente. Tá? Aí eu tenho meu iodo liberado, formação de cromato, sulfato de cromo 3, sulfato de potássio e formação de água. Essa é a primeira reação. Tá? Onde eu tenho lá o cromo, ele está com NOx de mais 6, tá? O iodeto, a carga dele menos 1, ele passa para iodo, que é esse aqui é o iodo liberado, carga 0, tá? E o cromo, passando de 6, ele passa para 3, cromo 3, ok? Essa é a primeira reação de oxidação. Tá? Seguindo ainda, aí agora é a hora que o tiosulfato, o iodo é liberado, né, do iodeto de potássio, e agora que inicia-se a reação do tiosulfato com iodo, ok? E aí eu tenho tiosulfato de sódio com iodo liberado, eu tenho tetrationato de sódio, ok? Com iodeto de sódio, produto final. E aí vamos observar que o meu enxofre no tiosulfato de sódio, a carga dele é mais 2, o iodo liberado, a carga dele é 0, e aí ele passa o enxofre no tritionato, no tetrationato de sódio, passa para mais 5 meios, ok? E aí, o iodeto de sódio, o iodeto lá, menos 1. Então, o iodo passa de 0, vai de 0 para menos 1, e o enxofre vai de mais 2 para mais 5 meios. Lembrando que NOx não tem decimal, ou é fração ou número inteiro, ok? E aí, é neste caso que, quando há formação total do tetrationato de sódio, é que é o ponto final da minha padronização, né, da coloração. E a viragem dele é um pouco complexa. Ele vai de marrom, tá, vai para marrom esverdeado durante o processo da adição do meu tiosulfato. Quando ele chegar no ponto de marrom esverdeado, é a hora exata que eu adiciono o meu amido, e aí ele passa para azul intenso, um azul esverdeado. E aí continua a titulação até o ponto de viragem para verde claro. Em alguns casos ele não fica verde claro, ele fica já incolor. Tá? Depende muito da concentração. Quanto maior a concentração do tiosulfato, mais a tendência dele ficar verde claro, que é a formação do meu tetrationato de sódio. Concentrações mais baixas de tiosulfato, ele vai até para incolor. Ok? Então vamos lá para o caso. Sendo a solução titulada com soluto tiosulfato de sódio, utiliza o quê? Posso usar padrão primário, e qual é o padrão primário que eu comentei agora na reação? É o dicromato de potássio em meio ácido, coloco também iodeto de potássio, que é ele que vai liberar o iodo, e o indicador é amido 1% massa-volume. Então essa é a condição para que eu use padrão primário. E qual é a outra condição? Também posso usar para poder usar tiosulfato, só que solução padrão. De quê? Solução padrão de dicromato de potássio. Tá? O meio também continua sendo ácido, e iodeto de potássio também vou ter que usar ele em pó, tá? Em PA, que é para poder fazer a liberação do iodo, e o indicador que eu vou usar também é amido por cento massa-volume. Ok? Então as situações são essas. Solução titulada aqui tiosulfato de sódio, padrão primário vou usar o dicromato de potássio, eu vou dissolver em água ionizada, adicionar ácido concentrado, ok? Ácido concentrado e iodeto de potássio, né, em pó. E aí eu vou chegar em determinado momento, quando eu chegar naquele amarelo esverdeado, vou adicionar a solução indicadora de amido, 1% massa-volume, e continuar a titulação até verde claro, ou incolor, dependendo da concentração do tiosulfato. Okay? Esse é um caso usando o padrão primário. E tem outro caso que é utilizando a solução padrão. Também na bureta, lembrando, bureta vai a titulada, vou usar o tiosulfato de sódio lá na bureta, e lá no Erlenmeyer, solução padrão,
agora de dicromato de potássio, vou adicionar água ionizada, ácido concentrado, iodeto de potássio, solução indicadora de amido, que é para fazer a padronização final, que é chegar no azul esverdeado e até o verde claro. Lembrando, tem uma informação importante, que quando eu adiciono o iodeto de potássio, essa reação não é um pouco demorada, não é instantânea. Então eu tenho que deixar o Erlenmeyer, e outra coisa importante, o Erlenmeyer de rolha esmerilhada, eu tenho que deixar ele no escuro para que ocorra a liberação do iodo. Ele demora aproximadamente aí de 5 a 6 minutos, tá, para poder ter a liberação total do iodo, e aí eu possa fazer a segunda parte, que é a adição do tiosulfato de sódio, tá, para que ele reaja com iodo liberado, que essa seria a segunda reação, para finalizar a padronização. E aqui temos o cálculo para mol por litro e para mEq por litro. Tá? Para mol por litro é massa do padrão primário, que é o nosso dicromato de potássio, vezes 6, ok? 6 vem lá, esse número vem lá da oxidação, que é do cromo, dividido por massa molar do padrão primário, vezes o volume gasto do tiosulfato de sódio em ml, que é o que está lá na bureta, dividido por 1000. E esse caso é para a concentração em mol por litro. E para mEq por litro? Para mEq por litro é massa do padrão primário, dividido por 0,049, é um fator, ok? Que é o PEC, vem do miliequivalente do PEC do dicromato de potássio, ok? Que é 294 a massa molar dele, dividido por 6, dá 49, só que é mili, então dividido por 1000, por isso que vai dar 0,049, ok? Vezes o volume gasto do tiosulfato de sódio, que é o que está lá na bureta. Vamos lá, então, por exemplo, número 1, eu quero a concentração real em mol por litro do tiosulfato de sódio, 0,1 mol por litro é a concentração teórica. Então, é um tiosulfato 0,1 que eu preciso determinar a concentração real em mol por litro dele. Tá? Quero saber também o fator de correção, para ver se está dentro daquela faixa, se está validado ou não. A massa teórica, é isso eu preciso calcular, do dicromato de potássio. E a bureta, eu vou usar uma bureta de 50 ml. Então, vamos lá para o cálculo teórico. Sempre tem que ter o cálculo teórico, seja para calcular massa ou para calcular o volume, massa do padrão primário ou o volume da solução padrão. Então, vamos lá para o teórico em mol por litro, que meu tiosulfato está em mol por litro. Então, eu vou lá usar massa do padrão primário, vezes 6, dividido por massa molar do padrão primário, vezes o volume gasto da bureta de tiosulfato, dividido por 1000. Tá? Minha incógnita, então, vai ser qual? A massa do padrão primário, que eu vou usar lá na bureta, que eu vou usar lá no Erlenmeyer, para pesar lá na balança. Então, minha incógnita, meu teórico do tiosulfato é 0,1 mol por litro, massa do padrão primário incógnita, vezes 6, dividido por massa molar do padrão primário, que é o K2CR2O7, massa molar 294, que é o meu padrão primário, vezes 25, bureta de 50, metade, 25, dividido por 1000. Calculando, eu vou ter uma massa teórica de 0,1225. Então, eu tenho que calcular o dicromato, pesar próximo dessa massa de 0,1225, ok? E aí, vamos fazer todo aquele procedimento, ok? Adicionar o que? Pesar na balança próximo de 0,1225. Pesamos quanto? 0,1255. Adicionou o meu dicromato, adicionou água, meio ácido, colocou o KI, ok? Foi lá para o escuro, para poder ter a liberação, ambiente escuro para ter a liberação do iodo, por aproximadamente aí uns 6 minutos. Depois tirei lá do escuro e fiz a adição do tiosulfato. Outrora, tá? E aí fiz a adição do tiosulfato até a coloração amarelo esverdeado. Também muito falado amarelo palha. Tá? Então esse amarelo esverdeado é o ponto aonde que eu tenho que adicionar o amido. Adicionei o meu amido nesse ponto e aí continuei a titulação até o ponto de viragem, que é o verde claro, ou, dependendo da concentração, incolor. Tá? E aí gastei qual o volume de tiosulfato total? 23,4 ml. Então esse é o volume. Tenho já a minha massa, que é o 0,1255, e vou agora para o cálculo para achar a minha concentração real. E aí, real dele vai ser quanto? 0,1255, que é a massa do dicromato que eu pesei, real, vezes 6, dividido por 294, que é a massa molar do dicromato de potássio,
vezes 23,4, que é o volume real de tiosulfato que eu gastei, dividido por 1.000. Lembrando que agora minha concentração real é minha incógnita. E achei a concentração real de 0,1094 mol por litro. Então, essa é a minha concentração real. Agora, tenho condição de calcular meu fator de correção, que é a concentração real dividido por concentração teórica. E aí, 0,1094 é o real, dividido por 0,1, que é o teórico. E aí, eu vou ter um fator de correção de 1,0940. Então, esse é o fator de correção, 1,0940. Está ok, porque está dentro da faixa de 0,9000 a 1,1000, está dentro dessa faixa. Ou seja, então, validei a minha solução de tiosulfato de sódio, posso utilizar ela para fazer minha análise volumétrica de haletos, né? Cloretos, iodetos, brometos. Então, posso utilizar ela para fazer essa análise volumétrica. Vamos continuar a demonstração, agora para a padronização do tiosulfato de sódio, utilizando o padrão primário de cromato de potássio. Então, pesou-se a massa de 0,1255 gramas de dicromato de potássio, padrão primário. Próxima etapa agora é dissolver esse dicromato pesado, né, em água ionizada. Lembrando que o LMI a ser utilizado é o de rolha esmerilhada. Adiciona-se uma quantidade para dissolução do dicromato. Próxima etapa é acidificar o meio, adicionando ácido clorídrico. Adicionando ácido clorídrico. Aí o meio já acidificado. Próxima etapa é a adição do Ki, que é o iodeto de potássio, para que ocorra a liberação do iodo e esse iodo liberado seja reagido com tiosulfato de sódio. Tá? Então, agora é pesar o iodeto de potássio, né? Pesar o iodeto de potássio. E após a pesagem do iodeto de potássio, adição no LMAIA. Tá? A cor inicial ficará um marrom, ok? E este LMAIA deverá ser guardado no escuro. Após o tempo definido pelo método, né, retira-se do escuro, né, o tiosulfato, o LMAIA, com o Ki, o ácido e o dicromato, né, para a padronização do tiosulfato. E rapidamente já começa a adição do tiosulfato que está na bureta, da solução titulada, né, iniciando a adição com a coloração marrom e durante a reação ocorre o clareamento, né, clarificação dessa solução até o ponto de amarelo esverdeado, né, ou amarelo palha, que neste ponto adiciona-se o amido, né, onde ficará o azul intenso, o azul esverdeado, e continuando a titulação até o verde claro. Nesse ponto chegou no marrom, no amarelo, no marrom esverdeado, né? Adiciona-se agora o amido. Adicionando-se o amido, para que a solução agora vai ficar um azul intenso, esverdeado.
adiciona-se o amido, ele ficará com a cor um azul intenso, um azul esverdeado, e continua-se a titulação até o ponto de viragem verde claro. Agora, adicionando, a coloração já está ficando esverdeada, passando do azul esverdeado intenso para o verde claro. Chegou-se no ponto de equivalência, né? O ponto final da titulação, o verde claro, e verifica-se agora o volume gasto de tiosulfato de sódio, né? Concentração teórica 0,1 mol por litro, e o volume gasto de 23,4 ml, com a massa de 0,1255 gramas e o volume gasto de 23,4, calcula-se a concentração real do tiosulfato de sódio 0,1 mol por litro. Vimos agora a iodometria, vamos para a permanganometria. E na permanganometria, lembrando, agora a minha solução a ser padronizada é o permanganato de potássio, tá? Em que a solução a ser padronizada é o KMnO4, que é o permanganato de potássio. O permanganato é um forte agente oxidante, com uma cor violeta intensa, então na realidade ele tem dupla função, ele vai ser a titulada, e devido à cor dele ser violenta intenso, ele vai ser também o próprio indicador, tá? Ele é chamado de autoindicador, tá? Em meio fortemente ácido, então vou ter que colocar ácido concentrado, o permanganato serve como seu próprio indicador, devido à sua coloração intensa, violeta intensa. Então ele é uma solução que eu vou padronizar e ele é chamado também de autoindicador, tá? E a reação envolvida no processo, que também é de oxidação, é permanganato de potássio. No meio lá, o ácido mais utilizado é ácido sulfúrico. O meu padrão, que pode ser solução padrão ou padrão primário, é o oxalato de sódio, que aí eu vou obter sulfato de sódio, sulfato de potássio, tá? Sulfato de manganês 2, CO2 e água. Lembrando que é uma oxidação, então meu manganês inicial aqui está com carga mais 7, está indo para carga mais 2. Tá? E quem é o outro elemento? É o carbono, que está com carga mais 3, está indo para carga mais 4 lá no CO2. Ok? E lembrando que nos cálculos vocês vão observar que tem um valor lá que é utilizado, é o 5. Né? Da onde vem esse valor 5? Vem dessa diferença do 7 com 2, tá? Que vem lá da oxidação. Mesmo caso lá do 6, no caso da iodometria para o tiosulfato de sódio. Que o cromo vinha uma diferença de 6 para 3, só que tinha 2 cromos no processo de reação, 3 vezes 2, 6, por isso que tinha o valor 6 lá no iodometria, vem desse valor. E 5 no permanganometria vem do valor do manganês, que o caso eu tenho só um manganês, mas o delta aqui em questão é de 7 para 2, então 5 vezes 1, eu tenho o valor de 5, que é utilizado durante os cálculos. Então vamos lá para o caso da permanganometria, sendo a solução titulada com soluto, que soluto? Permanganato de potássio, posso fazer de duas formas, tá? Usar padrão primário, que é o oxalato de sódio, e meio ácido. Ou posso usar o permanganato de potássio, que é a minha solução a ser padronizada, ou posso usar a solução padrão de oxalato de sódio, ou seja, eu posso usar padrão primário dele, ou ele na forma de solução padrão, oxalato de sódio em meio ácido. Então temos aqui os casos, meu permanganato de potássio vai lá na bureta, ele é um autoindicador devido à cor dele, né, o violeta intenso. Então nesse caso eu vou usar padrão primário, que vai ser o oxalato de sódio, ele vai estar lá em pó, já previamente seco, lá no dessecador, vou dissolver em água ionizada, vou adicionar a solução ácida, geralmente é ácido sulfúrico, vou aquecer na faixa de 60 a 80 essa solução, tá? E vou realizar uma prova em branco. Por quê? Porque tem, no caso do permanganato de potássio, tem muitas interferência de impurezas no permanganato, principalmente a base de manganês. E aí ele interfere na reação de oxidação. Tá? E a viragem dele, ele inicia-se com um incolor,
tá? E finaliza com a coloração rósea, finalizando o processo da oxidação. Outro caso também, ao invés de usar o padrão primário, eu posso usar a solução padrão do mesmo oxalato de sódio. Vou adicionar o mesmo processo, água ionizada, vou adicionar uma solução ácida, vou aquecer de 60 a 80 graus a temperatura e nesse caso vou realizar uma prova em branco também para retirar o volume dos interferentes. Tá? E a viragem também é de incolor para róseo. Tá? Cálculo. Os cálculos são diferentes para mol por litro ou NEC por litro. Tá? Ou seja, para cálculo para mol por litro, vou usar o quê? Massa do padrão primário, né, em gramas, dividido por 0,334, ok? Vezes volume gasto do permanganato de potássio, ml, que está lá na bureta, menos o volume do branco que eu vou fazer a subtração, que é os interferentes. Tá? Isso para mol por litro. E para NEC por litro é a massa do padrão primário, ok? Dividido pelo fator de 0,0668 vezes volume gasto do permanganato, ok? Lá da bureta, menos o volume do branco, tá? Que são os interferentes, ok? Esse caso para NEC por litro. Então vamos lá para o exemplo 1 da permanganometria. Eu preciso calcular a concentração real em NEC por litro do permanganato de potássio, uma concentração de 0,1 NEC por litro. É a minha concentração teórica, tá? Que era o fator de correção. Preciso então calcular a massa teórica, que eu vou usar aqui padrão primário, que é o oxalato de sódio, ok? E a bureta, vou usar uma bureta de 50 ml. Então vou para o primeiro cálculo, é o cálculo teórico. O teórico, em NEC por litro, massa do padrão primário, dividido por 0,0668 vezes volume gasto do permanganato vezes volume, menos o volume do branco. Ok? Esse é o teórico. Então, para o teórico, minha incógnita é a massa do padrão primário. Que aí eu vou, 0,1 é a concentração teórica do permanganato, fator aqui é 0,0668 vezes 25. No caso do teórico, eu não tenho o volume do branco, então eu considero o volume como zero. Ok? Então, 25 menos 0, 25 multiplico por 0,0668, que multiplica por 0,1, eu vou ter uma massa de oxalato de sódio, ok? Teórica, aquela de referência para pesar lá na balança, de 0,1670, ok? Vou pesar o mais próximo possível de 0,1670. E aí eu vou agora, massa real de oxalato, foi aquela que eu fui na balança lá pesar, eu pesei exatos 0,1686, mais próximo possível de 0,1670. Volume gasto, fiz todo aquele procedimento, adicionei oxalato, pesei, dissolvi em água, adicionei meio ácido, ok? Aqueci de 60 a 80, comecei a fazer a padronização, lembrando que tem que tomar o máximo de cuidado, tem que ser uma padronização rápida, para evitar que abaixe a temperatura de 60, então tem que padronizar com termômetro dentro do LMAIA, para você sempre ter como referência de temperatura, para evitar que abaixe de 60, e aí gastou-se, quando chegou de incolor para róseo, gastei um volume de 24,7. Também preciso fazer um branco, o branco é tudo menos a adição do oxalato de sódio, então eu vou adicionar o ácido e água, e vou zerar a bureta e vou pingar, vou adicionar, né, gotas até o ponto de viragem de incolor para rosa, para o róseo, e vou verificar qual é o ponto do volume gasto do branco, que são os interferentes. E aí eu obtive 0,3 ml, ok? Então, agora vamos para o real. Calculando o real, a massa do oxalato real que eu pesei, 0,1686, 0,0668 é o meu fator, é constante, vezes 24,7 que eu gastei na bureta de permanganato, menos o branco de 0,3. E aí, calculando, eu tive uma concentração de 0,1034 real em NEC por litro de permanganato real. Agora, eu tenho condição de calcular meu fator de correção. Concentração real pela concentração teórica, concentração real 0,1034, pela teórica de 0,1, cheguei num fator de correção de 1,0340. Está validado. Por quê? Cheguei lá está dentro daquela faixa de 0,9000 a 1,1000 de fator de correção. Dando prosseguimento à parte demonstrativa, vamos agora padronizar o permanganato de potássio pelo método de permanganometria. Vamos utilizar o padrão primário oxalato de sódio,
onde vai ser pesado a massa de 0,1686 gramas de padrão primário, carbonato, oxalato de sódio. Próxima etapa é dissolução em água deionizada, aproximadamente aí até chegar próximo do volume de 50 ml, para facilitar a visualização na titulação. Dissolvendo o oxalato de sódio. Próxima etapa, o meio tem que estar ácido, então vai ser adicionado ácido sulfúrico para que o meio fique ácido para ocorrer a reação de oxidação. Lembrando que a solução titulada é o permanganato de potássio, com a concentração aí teórica de 0,1 NEC por litro. Né? Então, adiciona-se ácido sulfúrico para acidificar o meio. O meio acidificado, próxima etapa agora é o aquecimento, né, dessa solução ácida, que já está com o oxalato. Então, ele tem que ser aquecido a uma temperatura, então se coloca-se o termômetro, né, e aquece-se a solução até atingir a temperatura de 60 a 80 graus Celsius, ok? Atingindo a temperatura de 60 a 80 graus Celsius, retirando o padrão, a solução ácida do padrão da chapa aquecedora com o termômetro, inicia-se a padronização, a adição do permanganato de potássio, observando que a temperatura mínima é de 60 graus. Então, sempre observando a temperatura no termômetro para que evite que a temperatura abaixe de 60 graus. Então, começa a adição do permanganato, iniciando a coloração de incolor para o ponto final, ponto de equivalência para róseo, persistente por 30 segundos. Inicialmente, a solução fica totalmente rósea, tá? Porém, com o início da reação de oxidação, ela automaticamente fica incolor, né, sob agitação, e logo em seguida a adição do permanganato de potássio começa-se já no centro do Erlenmeyer a ficar uma coloração já rósea. Adicionando o permanganato de potássio até atingir a coloração rósea, né, sempre observando a temperatura de 60 graus no mínimo, né, e conta-se 30 segundos. Persistindo por 30 segundos a coloração rósea, finalizamos o processo de padronização do permanganato de potássio. Verifica-se na bureta o volume gasto, e o volume gasto foi de 24,7 ml de permanganato de potássio com a concentração teórica de 0,1 NEC por litro. Com os 24,7 ml gastos, né, e os 0,1686 gramas pesados de oxalato de sódio padrão primário, calculamos, né, a concentração do permanganato. Porém, para finalizar, dando continuidade, finalizando o processo para o cálculo de concentração real do permanganato, né, após zerar novamente a bureta com o próprio permanganato de potássio, né, vamos fazer agora o processo de branco, né. O branco, o processo é feito mesmo da titulação, da padronização, porém sem a adição do oxalato de sódio. Ou seja, titulação também
a quente, né, com o termômetro dentro do Erlenmeyer, né, titulação a quente, né, e agora a única coisa que, os únicos itens que tem dentro do Erlenmeyer é o ácido e a água, né, e é aquecido a temperatura de 60 a 80. Então agora, com cuidado, adicione-se pequenas gotas até a viragem do incolor para o róseo persistente por 30 segundos. Tá? Como o branco é a neutralização das impurezas provenientes aí do permanganato, né, a adição é de poucas gotas. Então tem que tomar o máximo de cuidado para que evite virar acidentalmente muito volume, abertura da válvula da bureta e perder o volume. Adicionou-se um permanganato de potássio, verifica-se se a temperatura permanece ainda no mínimo de 60 graus, tá? Verificou-se que em 30 segundos não houve alteração da cor, continuou persistente o rosa por 30 segundos, ou seja, finalizou o processo de adição de permanganato para o branco. Verifica-se o volume gasto, e o volume gasto do permanganato no branco foi de 0,3 ml. Agora, com os 0,3 ml do permanganato gasto no branco, os 24,7 ml gasto na padronização e os 0,1686 gramas que foi pesado de oxalato de sódio, né, calculamos agora a concentração real do permanganato de potássio, 0,1 mEq por litro. Então, continuando, vamos agora para volumetria de complexação. Tá? Então, finalizamos aí a parte de oxidação, com a iodometria e a permanganometria. Agora vamos para a volumetria de complexação. Tá? A quarto procedimento de padronização de soluções. Tá? Então, a titulometria com formação de complexo. Agora é a formação de complexos, né? Ou complexometria baseia-se em reações que envolvem um íon metálico, tá? Chamado também de quelante, né? E um agente ligante, com formação de um complexo suficientemente estável. Tá? Então, agora a reação de um íon, tá? Na forma de metal, e aí onde eu vou colocar uma substância chamada de quelante que vai sequestrar esse metal. É por essa diferença de volume que ele vai reagir sequestrando, né, massa com massa, através desse volume, que eu vou calcular a concentração dessa minha solução. Tá? Ok? Apesar de existir um grande número de compostos usados na complexometria, os complexos formados com o ácido etileno diamino tetracético, sal disódico, EDTA, são os mais comuns. Então, ele é o principal, é o mais utilizado, solução, né, a ser padronizada para fazer reações de complexometria, análises volumétricas de complexometria. Então, no caso, é o EDTA, sal disódico, é a solução que é utilizada para fazer, que vai ser padronizada, que vai ser utilizada na análise volumétrica. Então, esse aqui é o nosso EDTA, sal disódico, né? Etileno diamino tetracético, sal disódico, né? Tem essa denominação de sal disódico ou bissódico, porque ele tem adição na molécula dele de 2 átomos de sódio, né? Os indicadores mais utilizados para o EDTA, tá? São quais? Negro de ereocromo T, ou negro de solocromo, também chamado de negro de solocromo, calmagita, arsenazol 1, alaranjado de xilenol, murexida, calcon, chamado também de solocromo azul escuro, e azul de hidroxinaftol. Esses são os mais utilizados, ok? Sendo que os mais conhecidos, tá, é o murexida, né, e o calcon e negro de ereocromo T. Os mais conhecidos e os mais utilizados em laboratório. Tá? Essa é a reação. Tá? Quem é o padrão, né, para a padronização de EDTA, sal disódico? É o carbonato de cálcio, seja na forma de padrão primário ou na forma de solução padrão. Ele é mais utilizado na forma de solução padrão porque o carbonato de sódio tem um grande problema, ele é insolúvel em água. E aí ele é só solúvel em meio ácido. E aí você, além de pesar, tem que acidificar o meio para poder ele se solubilizar. Então, é utilizado mais na forma, na padronização é utilizado mais na forma de solução padrão. Mas também pode se utilizar na forma de padrão primário.
Então é o carbonato de cálcio. Dando lá o nosso EDTA com cálcio e o produto final lá, o carbonato de sódio. Tá? Vamos lá agora para o caso. Quais são os casos para poder padronizar a EDTA? Sendo a solução titulada com soluto, qual? EDTA sal de sódico, é ele que é a minha solução a ser padronizada, é a titulada. Posso usar padrão primário, que é o carbonato de cálcio. O meio da reação tem que estar meio de pH 10, então tem que ter uma solução tampão para corrigir o pH, chamado de tampão pH 10. O indicador mais utilizado é o negrodeirocromo T. Tá? Eu posso também padronizar o EDTA sal de sódio com o quê? Com a solução padrão de carbonato de cálcio. Tá? Em meio pH 10, meio alcalino, tem que estar pH 10, tá? Com solução tampão, e utilizo também o indicador negrodeirocromo T. Então são as condições aqui. A solução titulada, então, é o EDTA sal de sódico. Tá? Se eu usar padrão primário, que é o carbonato de cálcio na forma de pó sólido, tem um problema que ele é insolúvel em água, então tenho que fazer condições, deixar ele na forma solúvel. E aí eu vou dissolver em solução de ácido clorídrico, na concentração 1 mais 3, 1 para 1, ok? Vou ferver para eliminar o CO2, vou resfriar e ainda neutralizar com solução de hidróxido de amônio, 1 para 1. Então tem toda essa marcha analítica, tá? Ok? E vou ter que utilizar um indicador vermelho de metila, tá? Que é para indicar o ponto exato onde eu tenho que terminar de adicionar meu hidróxido de amônio, tá? Ok? Vermelho de metila, adicionado solução tampão de borato, que é formado por borato de sódio com hidróxido de sódio. E o indicador negrodeirocromo T. Então, quando eu usar padrão primário, tá, ele na forma de pó tem todos esses itens aqui que eu tenho essa marcha analítica, que é mais complexa do que usar uma solução padrão. Ok? E aí a viragem com negrodeirocromo T, tá, é uma viragem de carmim, que é uma cor tendendo para o vermelho, mais para o violeta, né, uma cor vinho, né, chamada de carmim, e indo para o azul profundo. Tem que tomar o máximo de cuidado, porque esse carmim para o azul profundo, o ponto de viragem dele é bem difícil de ver essa diferença dessa cor, né, do carmim, porque ele vai do vermelho para o vinho, passa para o violeta e automaticamente, logo em seguida, ele já chega no azul profundo. Então é importantíssimo ter essa atenção nesse ponto de viragem para poder não errar lá na padronização e ter um volume errôneo na hora de calcular a concentração real. E outra condição, que é a mais simples, né, que não tem tanto item na marcha analítica, é padronizar o EDTA sal de sódico agora com solução padrão. Você faz uma solução padrão de carbonato de cálcio, adiciona água, a solução tampão pH 10 e já utiliza o negrodeirocromo T como indicador. O processo de viragem é o mesmo, só que o processo de titulação você ganha tempo porque não tem toda aquela marcha analítica, aqueles itens que você tem que fazer quando você utiliza padrão primário. Tá? E a viragem também com o negrodeirocromo T é de carmim para azul profundo, é de um avermelhado intenso para um azul profundo. Tá? Vamos para os cálculos. Tá? Cálculo em NEC por litro e em mol por litro separados. Tá? Concentração em NEC por litro é concentração da solução padrão em NEC por litro, tá? Vezes volume da solução padrão, aqui no caso é calculado em função da solução padrão, em ml, dividido pelo volume gasto do EDTA, sal de sódio, que está lá na bureta. Okay? E quando é concentração em mol por litro, aí é massa do padrão primário, no caso que é o carbonato de cálcio, dividido pela massa molar do padrão primário, vezes volume gasto do EDTA sal de sódio, que está na bureta, dividido por 1000. Vamos agora para o exemplo. Esse exemplo aqui é concentração em mol por litro, então vamos usar a segunda fórmula. Quer saber a concentração real em mol por litro do sal de sódico? A concentração teórica dele é 0,15 mol por litro. Quer saber o fator de correção? Tá? E que volume teórico de carbonato de cálcio 0,1 mol por litro eu vou ter que pipetar para padronizar esse EDTA, 0,15 mol por litro. E a bureta utilizada é uma bureta de 50 ml. Tá? Então, primeiro temos que fazer o quê? O cálculo teórico. Tá? No cálculo teórico, tá? Para mol por litro, eu não tenho volume, não é calculado em função do volume da solução padrão. É calculado em função da massa do padrão primário. Depois que eu obter a massa do padrão primário, eu vou no cálculo de concentração de mol por litro e lá com o V
do volume do balão é a minha incógnita, lá que eu vou achar o volume que eu vou precisar pipetar. Então, tem etapas diferentes. E NEC por litro, eu já iria no volume da solução padrão. Tá? Neste caso do mol por litro, eu não tenho essa informação. Então, eu vou primeiro para a massa do padrão primário e depois da massa do padrão primário, pela concentração dele, eu chego no volume que eu vou precisar pipetar do padrão. Ok? Então, vamos lá. Meu concentração teórica do EDTA, 0,15. Massa do padrão primário é a minha incógnita. Massa molar do padrão primário, que é o carbonato de cálcio, massa molar dele é 100. Volume da bureta, 25, por quê? Porque a metade da bureta de 50, metade de 25, dividido por 1000. Calculando, eu vou ter a massa do padrão primário de 0,3750. Essa é a massa teórica que eu vou ter agora que transformar isso em um volume teórico, tá ok? Através da concentração da minha solução padrão, ok? Através dessa massa aqui, para poder chegar num volume teórico. E aí eu pego e uso a fórmula da molaridade. Molaridade, o que é? Massa em gramas do soluto dividido por massa molar vezes volume em litros. Olha, veja que o volume em litro ali agora é minha incógnita, que vai ser meu volume da pipeta que eu vou precisar, teoricamente, chegar para poder eu pipetar e colocar no LMI, porque eu não estou pesando o carbonato de cálcio, ele como padrão primário, eu estou utilizando solução padrão. E aí eu pego lá a minha concentração da solução padrão, que é 0,1 mol por litro de carbonato de cálcio, ou a massa molar dele é 100, a massa teórica que eu cheguei lá no cálculo da teórica do DTA lá vai 0,3570, e aí eu vou chegar num V em litros de 0,0375 litros. Transformando em ml, porque eu não vou pipetar em litro, vou pipetar em ml, transformando em ml e chego num volume de 37,5 ml. Esse é o volume teórico, que vai estar contido que massa lá dentro? 0,3750 gramas de carbonato de cálcio. Porém, eu não tenho pipeta volumétrica de 37,5 ml. Lembrando que eu vou ter que pegar um volume próximo disso aqui. Tá? E qual? Ou eu pego o volume mais próximo, é o volume de 30 ml. Ok? E aí eu vou lá. Tá? O 30 ml eu posso pegar um volume de 35, desde que eu tenha uma pipeta de 5 ml. Tá? Neste caso aqui, volume real pipetado foi qual? De 35 ml. Posso pegar 3 pipetas de 10 e uma de 5, tá? Ou posso pipetar uma de 10 e uma de 25. Então, a opção aqui foi pipetar 35 ml reais, que é esse volume que eu vou usar no cálculo para achar a concentração real. E depois de todo o procedimento, ok? Que eu pipetei os 35 ml, coloquei água, coloquei negro de aeropromutê e foi titulando com EDTA até o ponto de viragem de carmim para azul profundo, gastei um volume de 25,6. Ok? Gastei esse volume. Só que tem que tomar o máximo de cuidado porque eu tinha aquela massa lá referente a 37,5 ml. Só que eu não pipetei 37,5 ml, eu pipetei 35 ml. Então, tem que fazer, quando acontecer isso, eu tenho que fazer uma correção, tá? Através de uma regra de 3. Tá? A correção da massa do padrão primário em função do volume pipetado. Tá? Então, tem que fazer essa correção antes. 37,5 ml, eu tinha uma massa de quanto? Eu tinha uma massa de carbonato lá contida de 0,3750 gramas. Só que eu não pipetei 37,5, pipetei 35. Então, que massa está contida lá dentro? Real. Então, 0,3500 gramas reais de carbonato de cálcio. É essa massa que eu vou usar agora na padronização, o cálculo real da padronização do EDTA, sal de sódio. Ok? Agora, no real, tá? Eu vou usar o quê? 0,3500 gramas de carbonato reais, né? Foi essa massa que eu usei, né? Através do 35 ml que eu pipetei. 100 é a massa molar do carbonato de cálcio. 25,6 é o volume que eu gastei de EDTA lá na bureta. Dividido por 1000, vou ter uma concentração real de EDTA, sal de sódio, de 0,1367 mol por litro. Agora eu tenho condição de calcular meu fator de correção para ver se está dentro da faixa e validar. Concentração real dividido pela concentração teórica, eu tenho meu fator de correção. E o meu fator de correção vai ser 0,1367, que é o real, dividido por 0,15, que é o meu teórico. E aí eu vou ter um fator de correção de 0,9113. Validado, está validado, porque está dentro da faixa de 0,9000 a 1,1000. Validei minha solução, está ok,
posso utilizar meu EDTA para fazer as análises volumétricas de complexometria, tá? Determinação de íons metálicos, ok? Então vamos dar sequência à demonstração, agora padronizando o EDTA, sal disódico. Vamos utilizar aí a solução padrão, pelo método da solução padrão de carbonato de cálcio, onde foi calculado aí o volume teórico de 37,5, porém vamos utilizar um volume real de 35 ml, ou seja, uma pipeta de 25 ml volumétrica e a segunda pipeta volumétrica de 10 ml, totalizando 35 ml. O primeiro volume de 25, segundo volume adicionado de 10 ml, lembrando que sempre pipeta volumétrica, segundo volume de 10 ml da solução padrão de carbonato de cálcio. Após a adição do volume de carbonato de cálcio, adiciona-se o indicador negro de aerocromo T. Tá? Então, após a adição dos 35 ml de solução padrão de carbonato de cálcio 0,1 mol por litro, completa-se até um volume aproximado de 50 ml de água para facilitar o ponto de visualização na padronização. Logo em seguida, agora é a pesagem do indicador. No caso do indicador, ele é em pó, é o negro de aerocromo T, né? Pesa-se uma determinada quantidade, né? Específica no metro. Adiciona-se o negro de aerocromo diretamente já, a quantidade pesada diretamente no Erlenmeyer, que já está a água e a solução padrão. Okay? Próxima etapa é a adição. A reação só ocorre em meio, né, de pH 10, então se coloca-se o volume de solução tampão pH 10 para corrigir o pH da solução. Adicionando o volume de tampão 10, automaticamente já está corrigindo o pH para que o meio esteja suficiente para ocorrer a reação e iniciar o processo de padronização de EDTA, sal disódico. Então, inicialmente, após a adição, percebe-se que a solução fica na coloração carmim, né? Carmim, um vermelho intenso. Okay? Okay? E aí inicia-se a padronização do EDTA, que é a solução titulada, que ficará na bureta. Então, adiciona-se gota a gota. Então, inicialmente ela está na coloração carmim, um vermelho intenso, né? E adiciona-se EDTA até o ponto de viragem para azul profundo, o azul intenso. Agora a solução já está saindo da coloração carmim, tá? Passando já para uma tonalidade azulada, tá? E o ponto de viragem é para azul intenso.
Então ele passa do carmim para o violeta, e esse ponto é o ponto crítico de visualização, porque como a solução fica muito escura, né, dependendo da concentração ela fica muito escura, você determina o ponto de viragem pelas laterais da solução em movimento. Tá? Então, veja que foi adicionado agora a gota de EDTA e o ponto já está próximo de atingir o ponto do azul intenso. Então veja que foi adicionada agora a gota e chegou-se o volume no ponto de azul intenso. A visualização é pelas laterais do eremaia, né, devido à coloração escura da solução final. Então, observou-se que chegou-se no azul intenso, passou de carmim para o violeta e o azul intenso. Ponto final, agora observa-se o volume gasto na bureta, e o volume gasto foi de 25,6 ml de EDTA sal disódico, numa concentração teórica de 0,15 mol por litro. Tá? A partir dessa massa, do volume de 35 ml de solução de carbonato de cálcio, né, pipetado, e o volume gasto de 25,6, calcula-se a concentração real de EDTA sal disódico. Agora tem um porém, tá? Pode ser que, nos casos onde eu tenho eu padronizo minha solução e encontro fatores diferentes da faixa, entre 0,9000 e 1,1000. Tá? Se acontecer isso, eu posso fazer as correções das minhas soluções, tá? Através de quê? Ou através de concentrar, adicionar soluto, ou diminuir, diluir, adicionar solvente. Tá? Então vamos para o primeiro caso. O primeiro caso aqui é quando o fator de correção for maior que 1,1000. Ou seja, isso indica que a minha solução está concentrada. Tá? Então tenho que diluir. Então, diluição. Vou adicionar quem? Vou adicionar solvente. Ok? Para diminuir minha concentração. E aí eu uso minha fórmula clássica de diluição. Tá? Então vamos lá. Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Neste caso aqui, ok? Vamos lá para o exemplo 1. Tá? Concentração real do NaOH01 foi quanto? 0,1345 mol por litro. Ele era teórico 0,1, mas na padronização encontrei 0,1345 mol por litro. Na hora de calcular o fator de correção deu 1,3450. Veja, está acima de 1,1000. Preciso o quê? Preciso diluir. Tá? E qual é o volume da solução do NaOH que eu preparei? Eu preparei um NaOH 0,1 mol por litro, eu preparei 1000 ml, balão de 1 litro. Tá, ok? Então preparei um balão de 1 litro, porém na hora de fatorar, achar a concentração, o meu fator deu 1,3450, acima do 1,1. Então isso indica que ele está muito concentrado, eu tenho que diluir. Tá? Então vamos agora para os cálculos de diluição. Qual é a minha concentração inicial dele? 0,1345. Qual é o volume que eu tenho que pegar deste NaOH concentrado para que ele vá para 0,1, que é a concentração que eu quero, no volume final de 1000 ml, que é o volume do balão que eu preparei ele anteriormente. Tá? Só que, durante o processo de padronização, para chegar naquela concentração lá que está acima do meu ideal, está concentrado, eu gastei NaOH, fiz em triplicata, gastei 3 volumes lá, X de NaOH, então já não tenho mais meus 1000 ml que eu preparei inicialmente. Agora eu tenho 743,5. O restante eu gastei na minha padronização, nas minhas 3 vias, para poder chegar naquela concentração de 0,1345. Porém, eu só tenho isso agora. Quanto é que eu pego deste volume para que eu recomponha em outro balão de 1000 novamente? Ou seja, eu pego um volume X, tá? Adicione água, que aí eu estou adicionando solvente e minha concentração vai diminuir. Tá? Então, eu vou pipetar 743, tá? 743,5 ml, tá, ok? 743,5 ml dessa solução concentrada, porque foi o volume que eu cheguei lá no cálculo da diluição.
tá? 0,1345 vezes o volume inicial, igual a 0,1 vezes 1000, ok? Vou pipetar e adicionar no balão de 1000 e vou avolumar com água ionizada, vou recompor o volume. Com isso, adicionando água, vou recompor esse volume, vou chegar na minha concentração, né, de 0,1 mol por litro. Porém, vou ter que padronizar novamente, para poder ter a certeza que a minha diluição foi feita da forma adequada. Tá? Então, cheguei lá através do cálculo de diluição num volume de 743,5, ok? Este volume está lá, que foi o que sobrou, coloquei, pipetei ele para um balão de 1000, ok? Coloquei água ionizada até o menisco, homogeneizei, e aí eu vou pegar essa solução de 1000 reconstituída, novamente, e vou padronizar pelo processo de padronização, no caso lá, pelo método de padronização para a base K igual a 1. E aí eu vou chegar na minha concentração nova e no meu fator de correção novo. Este caso é quando eu tenho uma concentração alta. E quando eu tenho uma concentração baixa, ou seja, quando o meu fator de correção for menor que 0,9000. Aí eu tenho que concentrar. O que é concentrar? Adicionar soluto. Enquanto a diluição adicionar solvente, aqui eu tenho que adicionar soluto. Tá? E eu vou usar que fórmula para chegar? Não é a fórmula de diluição, é a fórmula utilizada na concentração. Então, se for NEC por litro a minha concentração, eu vou usar a fórmula do NEC por litro, que é NEC por litro é igual massa do soluto dividido pelo PEC vezes volume em litros. Mas minha concentração não é em NEC, é em mol por litro. Então, massa do soluto pura dividido pela massa molar vezes volume em litros. Então, vai de acordo com a forma da concentração que eu estou utilizando. Então, eu vou utilizar a forma da concentração da solução para calcular a massa residual. Vou calcular a residual, a faltante e a que eu tenho que complementar, que é a necessária. Tá? Então, vamos lá, por exemplo, número 2. Então, eu tenho uma concentração real de NaOH, 0,1 mol por litro, de 0,0755 mol por litro. Essa é a concentração que eu cheguei lá quando eu padronizei esse hidróxido de sódio. Aí calculei o fator de correção e deu 0,7550. Veja que o fator está abaixo de 0,9000. Então, tenho que concentrar, colocar o quê? Soluto, mais hidróxido de sódio. Volume da solução de NaOH 0,1 mol por litro preparada. Tinha preparado 1000 ml. Restou quanto? Ok? Quanto que ele restou depois que eu fiz as padronizações? Gastei. Então, o residual ficou quanto? 880 ml. Então, esse foi o volume que restou. Dos 1000, gastei. Quando eu fui padronizar para chegar nesse fator, eu usei um volume, fiz 3 vias, gastei um volume X e só restou 880 ml de NaOH 0,1 mol por litro. Ok? E agora, primeira etapa é fazer o quê? Observar qual é a minha pureza do NaOH. Vou ter que pegar ele em pó lá no frasco e observar. Pureza dele de 85%. Tá? Qual é o cálculo? Se é mol por litro, então vou usar a fórmula do mol por litro. Massa em gramas do soluto pura, dividido pela massa molar vezes volume em litros. Minha incógnita é essa aqui, ó. Meu X aqui, ó. Meu volume em litros do residual. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar dentro dos 880 ml qual é a massa de NaOH residual que eu tenho lá. Quanto é que eu tenho de NaOH dentro desses 880 ml, que foi o volume que sobrou. Tá? Calculando aqui 0,0755, que é a concentração dela que está abaixo, que ela está diluída, vezes 40, que é a massa molar do NaOH, vezes 880 ml em litros, dá 0,8800, multiplicando eu vou ter uma massa contida dentro desses 880, eu vou ter uma massa de NaOH de 2,6576 gramas. Então, dentro dos 880, eu tenho essa massa residual. Essa massa já está lá dentro. Próxima etapa é calcular quanto que eu preciso. Real, eu precisaria de ter quanto de NaOH lá dentro? Dentro de 1 litro, tá? De 1000 ml, 1 litro, a massa molar dele é 40 de NaOH, e na concentração de 0,1, eu teria que ter 4 gramas. Esse que seria o valor real. Se eu tivesse essa massa lá, o fator de correção estaria dentro da faixa ideal. Tá? Então, 4 gramas puras dentro do balão de 1000 é quanto eu precisaria. Mas eu não tenho isto. Eu tenho quanto? Eu tenho 2,6576 gramas. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu subtrair o que eu precisaria, o real, do que eu tenho necessário, vai faltar, está faltando quanto de massa para completar 1 litro?
ok? 1,3424 gramas. Essa é a massa que está faltando, tá ok? Eu pesaria essa massa se o meu NaOH fosse 100% puro, mas ele é 85% de pureza. Então, eu tenho que pesar uma massa maior. Tem que fazer o quê? Correção da massa, tá? Então, corrigindo a massa do soluto, é aquele cálculo que nós vimos lá em preparação de soluções. Cálculo da correção da pureza, que é a minha massa dela pura, 1,3424, dividido pela porcentagem de pureza que está lá no frasco, vezes 100. Multiplicando 1,3424 dividido por 85 vezes 100, eu vou ter uma massa impura, que é aquela que eu vou lá na balança pesar, real, de 1,5793 gramas dela impura. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Qual é o procedimento agora para poder concentrar essa minha solução? Vou pesar 1,5793 gramas de hidróxido de sódio, com 85% de pureza, que é o que está lá no frasco. Vou dissolver ela em água ionizada, transferir para o balão volumétrico de 1000, que já lá dentro contém 880 ml da solução, que eu precisei medir para saber qual é o volume real, 880 que já estava lá dentro do balão. Tá? Vou avolumar, vou completar com água, tá? E vou homogeneizar e vou ter que realizar o procedimento de padronização novamente, com o seu referido método. Nesse caso, hidróxido de sódio, vou utilizar o quê? Ou utilizar o padrão primário, que seria o caso do bifitalato de potássio, ou posso padronizar esse hidróxido de sódio com o ácido já como padrão secundário, ok? E aí eu finalizo o meu processo de correção, seja diluindo ou seja concentrando a minha solução. Esses dois casos é quando sai fora da faixa do meu fator de correção. Ou ela está diluída, tá? Ou ela está concentrada. Ok? Dessa forma, finalizamos aí a parte 2 do meu item de volumetria, padronização de soluções. Ok? E obrigado e até a próxima aula.